Olá, chegamos para discutir ao vivo nessa edição, nessa live especial do ClickTube News, a divulgação do vídeo daquela reunião ministerial do dia 22 de abril, uma reunião e um vídeo, uma divulgação, uma ação política que pode mudar a história do país. O vídeo foi divulgado no final da tarde pelo ministro do Supremo, Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, que atendeu a um pedido dos partidos de oposição. A reunião já tinha sido citada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi ela própria o estopim para o pedido de demissão do próprio ex-ministro Moro, que saiu acusando o presidente Bolsonaro de tentar interferir diretamente nas ações da Polícia Federal. Estão o sociólogo, professor da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, Paulo Silvino. Conosco também o professor Cláudio Gonçalves Couto, que é professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Participa o meu amigo e nosso clicktuber, o nosso comentarista de Economia e Política, André Budon, e este Guto Abranches, que humilde Guto Abranches. O meu título aqui é o meu, né? Que vos fala no início dessa nossa transmissão. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Quero agradecer a vocês todos por terem aceitado o nosso convite. Tem um pano de fundo para essa nossa conversa, que eu acho que vai ficar perpassando aí todas as nossas perguntas e respostas. Entre outros questionamentos, o seguinte: o governo não queria que esse vídeo fosse divulgado, afinal de contas, havia motivo para isso? A gente vai esmiuçar os argumentos e as respostas dos nossos convidados. A gente vai primeiro começar vendo um trecho do próprio vídeo de que falamos. Este trecho mostra um desabafo do presidente Bolsonaro em relação às investigações que miravam a direção dos filhos dele. É bom lembrar que um dos filhos é investigado por espalhar fake news, o outro por operar um sistema de rachadinha que descontava dinheiro dos salários dos servidores públicos na Assembleia Legislativa. Vamos do Rio de Janeiro. Vamos ver esse trecho do vídeo e voltamos a falar com os nossos convidados. Todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar toda de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Vai ver um garoto aqui, ó, com todo respeito, do BNDES. Tá, eu conhecia, ele usava calção lá. Né? Pô, ele veio dos Estados Unidos para cá, podia estar muito bem lá. Veio para cá, vai tentar mudar o Brasil, a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele, por coincidência, né, Paulo Guedes? Coincidência. Eu não lembro dos teus pais, lembro de você, tá certo? Mas alguém que está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. O que esses filha de uma égua querem, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. Muito bem, estamos de volta.
ClickTube News ao vivo, professores Paulo Silvino, professor Cláudio Gonçalves e como disse André Budon, aqui do ClickTube. Senhores, vou começar com aquela primeira pergunta, aquela inicial. Eu não sei até que ponto os senhores conseguiram acompanhar aí pelo nosso vídeo o trecho que foi mencionado, mas até para mim a questão técnica dificultou um pouco, então eu vou procurar exibir os vídeos e nós vamos conversando acerca do que foi o geral que foi apresentado, não necessariamente seguindo a ordem do vídeo, porque eu estou vendo que o retorno não está facilitando muito. Eu gostaria de perguntar ao senhor, começar pelo professor Cláudio, aquela pergunta, não, aquela primeira que eu mencionei, falando sobre o governo, os apoiadores do governo Bolsonaro, não queriam que fosse divulgado o vídeo. Havia motivo efetivo para isso, Cláudio? Cláudio, me ouve? Oi, Guto, te ouço. Se você puder repetir a pergunta, porque havia um outro ruído, e aí eu não consegui ouvir corretamente. Não, eu fiz a pergunta genérica do início da nossa transmissão, considerando o seguinte, que os apoiadores do governo não queriam que o vídeo fosse divulgado, né? O próprio governo, os integrantes do governo. Havia motivos verdadeiros de preocupação com esse conteúdo, a partir desse conteúdo que nós pudemos conhecer? Eu acredito que sim, e o vídeo mostra isso explicitamente na medida em que é um show de horrores, quando os ministros demonstram, primeiro, um descompromisso total com a democracia, com os outros poderes. Penso que de tudo que a gente ouviu, para além das coisas que o próprio presidente apontou, de flerte com a própria ditadura ou com o armamento, seja em especial o que o ministro da Educação disse, quer dizer, realmente vergonhoso, e eles já sabiam disso. Talvez Bolsonaro estaria menos aflito com o que de fato disse em relação à Polícia Federal, porque é claro que na sua fala há vários indícios de que sim, ele fazia menção a essa intervenção, mas talvez mais atento aí à projeção negativa, que eu acredito que é o que está acontecendo, em relação à fala de todos os seus outros ministros. Cláudio, você concorda? Porque foi feita causou-se uma expectativa tão grande e uma movimentação tão grande por parte dos agentes do governo, dos integrantes do governo, dos apoiadores políticos que estão aderindo, né, ao que se pode chamar a formação de uma base de apoio para o governo Bolsonaro, coisa que não havia. Eu estou falando do Centrão, quando eu menciono isso, porque o presidente da República, sobretudo, tem agido diretamente na busca desse apoio. Pensando-se em tudo isso, na expectativa que foi criada, se visualizar de justificava tanta preocupação, porque eu já estou colhendo por aqui uns depoimentos de parte a parte, estou vendo gente já dizer que o que foi apresentado reelege Bolsonaro. O que foi apresentado entrega aquilo que Sérgio Moro propôs como sendo a prova cabal, a bala de prata. Olha, eu acho que de fato não há bala de prata, né? Cláudio, me ouve? Eu ouço, você me ouve? Tinha dado uma picotada na sua fala, pois mas não, eu acho que agora voltou. Posso falar? Fique à vontade. Bom, vamos Pode lá. falar. Eu acho que não há uma bala de prata aí, né? O que há, na verdade, é um vídeo que, primeiro, né, mostra o Bolsonaro que todos nós já conhecemos e os bolsonaristas que nós todos já conhecemos. É difícil que alguém tenha assistido esse vídeo e ficado surpreso com falas tanto do presidente da República, como da ministra Damares, como do ministro Salles, enfim, do conjunto dos ministros ali, do Paulo Guedes, com relação a posições que são sobejamente conhecidas a respeito deles. Talvez haja aí um problema, que é o fato de que um governo completamente anormal, quando a gente considera funcionários normais em democracia, faz com que a gente vá se acostumando com a normalidade. E aí, depois de 1 ano e meio praticamente de governo, observar como ocorre uma reunião ministerial não chega a ser surpreendente para ninguém. Agora, não quer dizer que isso não seja grave, só que o grave não é revelado pelo vídeo, é isso que eu quero dizer.
estava presente aí no que se refere a esse comportamento geral. Isso para fazer uma apreciação mais ampla. E por que é importante fazer essa apreciação mais ampla? Porque eu entendo que o vídeo, acabando por ser muito longo, inclusive, tem muita coisa ali, foi muita coisa mostrada, ele acaba diluindo as passagens que talvez sejam aquelas realmente significativas no vídeo. Primeiro, aquilo que é a razão inicial desse vídeo ter sido divulgado, que são as acusações que o ministro Sérgio Moro faz ao presidente da República de tentar interferir na Polícia Federal. Eu creio que, desse ponto de vista, quando a gente considera o contexto, me parece claro que o que ele está querendo fazer é, de fato, interferir na Polícia Federal. Ele não está falando de segurança pessoal, exatamente. Isso não faz sentido no contexto daquela conversa. Segundo, né, se isso é uma tentativa efetiva de interferência, é claro que existe aí um crime e um crime de responsabilidade. Mas, digamos, ele não fala textualmente, é uma coisa que tem que ser lida no contexto. Para usar uma expressão que talvez o ex-ministro Sérgio Moro gostasse de usar, né, com a influência toda que tem sobre ele a criminalística norte-americana, a gente não tem uma arma fumegante ali, no sentido de algo absolutamente claro, nítido, cristalino do ponto de vista da criminalização do presidente. O que a gente tem são indícios, evidências, circunstâncias que apontam nessa direção, e, claro, podem construir um processo, mas eu não acho que é uma prova cabal e definitiva de vista. Tanto que eu sou cético quanto à possibilidade do procurador da República, que virou um co-honestador-geral da República, ele é quase que um auxiliar judicial do presidente, que ele vá iniciar um processo a partir daí. Se fosse uma coisa super cristalina, eu acho que ele não teria muito para onde escapar. Mas da maneira como a coisa apareceu ali, ele tem um certo escape. E, finalmente, mais duas últimas coisinhas, né, para também não monopolizar a fala aqui. Outra, o que me pareceu muito grave ali, claro, para além das grosserias, das declarações estúpidas, das demonstrações de autoritarismo, aquela fala patética do ministro Weintraub, né, mais uma dentre tantas que ele gosta de proferir a respeito de sair prendendo todo mundo, enfim. Mas uma coisa grave, porque aí tem a ver com uma ação de governo, uma orientação de governo, é se aproveitar da pandemia como um biombo para poder iniciar ações no nível administrativo, ou seja, no nível do próprio executivo, por exemplo, na área ambiental, ou seja, expandir a devastação da Amazônia, desarticular toda a regulamentação do setor ambiental e apontando nisso como uma orientação para o resto do governo, aproveitando que as pessoas não estão prestando muita atenção nisso. Isso é de uma gravidade imensa, imensa. Embora isso seja de alguma forma também conhecido, é mais grave porque ali é uma confissão de uma estratégia criminosa de desmonte do Estado brasileiro, das políticas públicas, da proteção, da legislação em diversas áreas. Esse é um ponto. E o outro, finalmente, eu vou parar aqui, é o grande ausente dessa reunião. O grande ausente dessa reunião é, no certo sentido, a pandemia. Parece que a gente não está no meio de uma pandemia, né? Ou seja, a pandemia aparece lateralmente como biombo para permitir ações de devastação nos mais diversos campos, em particular na área ambiental, ou ela serve como um instrumento para se travar uma guerra política com os outros poderes, com os governadores, com a imprensa, em função de demonstrarem o que realmente está acontecendo ou lidarem com o problema de forma correta. E eu acho que essa ausência, ela precisa também ser dita, né? É um pouco mais complicado explorar um não falado, mas é inacreditável que a essa altura do campeonato, numa reunião ministerial, a pandemia não seja um problema. Aliás, seja uma solução, ou pior. Essa questão do meio ambiente, inclusive quando eu ouvi, não esperasse isso de quem proferiu coisas. Mas eu vou confessar, ainda desfaçatez com que as coisas são assumidas, né, são ditas. E é como o professor Cláudio falou, mas vai passando, tá todo mundo prestando atenção no Carela do outro lado, que coisa medonha, pavoroso. Bom, mas Dom André, fique à vontade se você quiser comentar ou fazer algum questionamento para os nossos convidados. Eu só queria complementar o que o professor falou, o professor Cláudio, em relação a, realmente, o que eles disseram não choca em nada. O que me deixa mais chocado é realmente a completa desconexão daquela gente com a questão da pandemia no Brasil. Parece que o pano de fundo de uma reunião que deveria ser o assunto principal. Como a gente vai conseguir sair dessa pandemia?
E depois é realmente desesperador assistir ao ministro da Economia, Paulo Guedes, não ter nenhuma proposta clara. Mesmo o programa do general Braga Neto, para a reconstrução do país, esse programa que é o novo PAC desse governo, você não vê nenhuma proposta clara para tirar o país da recessão brutal que a gente vai entrar. A impressão que me dá é que a gente não vai conseguir sair. Com essa equipe de governo, a gente não sai da recessão. A gente não se recupera dessa pandemia. Isso que é mais assustador. Quanto à questão da prova, não é uma bala de prata, mas com certeza, quando o Bolsonaro fala de segurança, ele não está mandando um recado para o general Heleno, que, teoricamente, é o ministro responsável pela segurança do presidente, no GSI. Né? E, bem ou mal, 2 dias depois, o diretor-geral da PF foi demitido. Então, tudo bem, você não tem uma evidência clara, mas você tem atitudes que podem reforçar a tese de que ele realmente queria uma interferência na PF. Mas seguindo aí, Guto. Olha, vou pedir licença a vocês. Eu pedi primeiro desculpas porque o meu retorno de áudio não está nada bom e eu vou certamente perder alguns trechos dos comentários de vocês. E agora, peço licença porque a gente vai ver mais um trecho do vídeo, onde o presidente faz ataques diretos aos governadores que são a favor do isolamento para enfrentar a Covid-19. Vamos ver. Ministro elogiado. A gente vê por aí, o governo o ministério está indo bem, apesar do presidente. Mas pra p***! Eu que escalei o time, porra. Trocamos 5, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Van Traub, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. Ah. E nós sabemos a ideologia dele, o que ele prega, e que ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso, não vale... Aos nossos convidados, eu queria dirigir para vocês as próximas perguntas. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, realmente, não vou às cegas aqui. Eu te ouço, Guto. Vai, Guto. Tá ouvindo. Tá bem. Aqui, a partir da manifestação do presidente, xingando os prefeitos, xingando os governadores, acho que aquela bandeira branca da reunião de ontem não durou grande coisa não, né, professores? Cláudio, por favor. Eu acho que durou pouco, né? Porque, afinal de contas, com o presidente se referindo a 2 governadores importantes, da maneira como ele se referiu, embora também aí a gente não chegue a ter exatamente uma novidade, né? A gente sabe que o Bolsonaro, em relação a esses 2 governadores aí, ele tinha realmente uma posição de inimizade, né? Ele falou já cobras e lagartos de Dória e de Witzel, enfim. Atacá-los ali não chega a surpreender ninguém. Mas uma coisa enfim, isso vir à tona exatamente no dia seguinte a uma reunião que teria sido uma reunião de bandeira branca. Até para usar uma imagem que o próprio Dória usou ontem, né? Que era uma reunião de bandeira branca, uma tentativa de armistício, uma tentativa de aproximação. É difícil a branca, o presidente, mesmo que há dias atrás, se refira a governadores e prefeitos dessa maneira. Né? É preciso ver também como é que isso vai repercutir no Congresso. Eu não creio que o Centrão de negociar com o presidente tem exatamente grandes pruridos do ponto de vista democrático ou do ponto de vista de bons modos com relação à forma como se deve estabelecer a relação institucional. Mas, por outro lado, muitos desses membros são ligados a esses governadores.
são ligados a prefeitos. E aí, consequentemente, esse tipo de ataque que o presidente desfere contra essas lideranças pode acabar respingando, inclusive, nas negociações que o presidente estabelece com o Centrão. E, finalmente, as questões, inclusive, afetando a imprensa, né? Tudo bem que, de novo, a forma como ele se refere à Folha de São Paulo, mas aquela fala do presidente da Caixa, dizendo que a Bandeirantes queria dinheiro e que ele não ia dar dinheiro para a Bandeirantes, pô, isso deve criar, no mínimo, um desconforto, uma relação ruim. Tanto que hoje o Datena já disse que não vai mais querer entrevistar o presidente da República. E o Datena era um dos poucos ainda na imprensa com quem, pelo menos dos grandes veículos, né, com quem o presidente tinha uma certa interlocução mais aberta. Então a coisa vai se tornando cada vez mais complicada. Paulo Silvino. Olha, eu concordo com o que está sendo colocado aí pelo Cláudio, e eu só queria reforçar uma coisa. Eu acho que, por mais que nas falas que a gente fez até aqui, a gente reforça a ideia de que nada mais choca, eu acho que é o contrário. A gente precisa reforçar que continua chocando, porque senão essa aberração vira o normal. E acho que esse é talvez a grande questão que a gente precisa entender enquanto enfrentamento a esse governo. Quer dizer, acho que outra grande questão também é pensar do ponto de vista da opinião pública, quer dizer, qual vai ser a projeção desses xingamentos, dessas falas, que é evidente que já eram talvez esperadas, mas como que isso se projeta na opinião pública a partir de amanhã, né? Considerando, principalmente por ser um final de semana, pelo fato de ter mais gente em quarentena que está acompanhando o jornal, e pelas redes sociais, enfim. Então, eu acho que isso evidencia que a sociedade brasileira, enfim, pelos seus partidos, ou pelas suas, ou por outros instrumentos, precisa, ou seja, também manifestar a sua posição claramente em relação a esse governo, senão a gente naturaliza o que não pode ser natural, né? Então, eu penso o seguinte, quer dizer, quando um presidente, né, quer dizer, xinga da forma como xingou governadores, prefeitos, né, quando ele estimula, que para mim acho que foi a coisa mais grave, quando ele estimula a população a se armar contra prefeito, e ele diz isso numa tremenda confusão, porque ele diz, olha, essa é uma forma da gente evitar ditadura. Como assim? Como que a gente garante a liberdade armando as pessoas? Como é que a gente garante estabilidade armando as pessoas? Ao contrário, né? Então, eu acho que a soma dessas coisas que foram ditas são absolutamente graves e a gente precisa realmente começar a entender que o normal não é esse, né? E provocar a opinião pública de modo geral. Acho que é o papel que tem esse canal, esse jornal, enfim, ou a mídia de modo geral, para que a gente discuta cada vez mais, ou seja, que normal é esse, né? Que governo é esse, de fato, né? Só quero deixar registrado o seguinte, eu não acho que é normal, não, e continuo me indignando todos os dias com o que esse governo faz e diz. Mas o que eu quis só dizer, né, só para não parecer que, enfim, estou achando que é normal, é que a gente vai, de uma certa maneira, se anestesiando, né? Porque todos os dias, né, pelo menos há 1 ano e meio, se a gente considera a eleição 2 anos e meio, pelo menos, por baixo, né, a gente vê esse discurso bolsonaresco, ele se repetir, ele se torna parte do cotidiano. E de uma certa forma, por pior que seja esse negócio, vai anestesiando um pouco a nossa percepção, né? A gente vai... aquilo entra no hábito. Eu concordo completamente com o Paulo, não pode ser normalizado, não pode entrar no hábito. Eu acho que a normalização, inclusive, já começou muito antes, equivocadamente, quando se começou a estabelecer uma falsa simetria entre os polos eleitorais, porque uma coisa é polarização, outra coisa é uma polarização simétrica. Nunca houve uma polarização simétrica entre o bolsonarismo e qualquer um dos seus opositores, né? Ele é um político de extrema direita, eu diria até mais, é um neofascista. E não há no campo oposto a ele qualquer um que possa ser comparado em termos de extremismo. E, consequentemente, não podendo haver essa comparação, é importante realmente, acho que o Paulo está coberto de razão, nunca normalizar, nunca aceitar como usual, como aceitável esse tipo de situação. E já começou a gritaria do Fora Bolsonaro aqui perto da minha casa. Acho que é o bom André falar, acho que o Guto caiu.
Bom, eu concordo com os dois, com o professor Paulo e o professor Cláudio. Eu acho que a palavra não é normal, né? Eu acho que não causa surpresa. Até porque vários trechos dessas entrevistas, quer dizer, dessa reunião, apareceram antes na imprensa, né? O trecho em que ele ofendia o Witzel, que ofendia o Dória, o trecho do Weintraub pedindo a prisão dos ministros do STF. Agora, eu pergunto aos senhores, os senhores não acham que, por um lado, essa divulgação da reunião ministerial não reforça os dois lados da história? Quer dizer, quem é contra o Bolsonaro vai ficar mais contra, e quem é a favor de Bolsonaro vai se fortalecer. Eu estou vendo muito comentário de várias pessoas afirmando realmente isso, que quem está com Bolsonaro vai se empoderar ainda mais depois dessa reunião, desse vazamento da reunião, né? Vazamento não, da divulgação da reunião. Então, eu queria saber dos senhores, professor Cláudio, você acha que reforça o discurso de Bolsonaro junto aos seus apoiadores? Olha, eu vi estava olhando um pouco a repercussão disso no Twitter e tal, vi até uma pessoa, um eleitor de Bolsonaro, dizendo algo mais ou menos assim, falou, olha, foi para isso que eu votei no mito, foi nesse mito que eu votei. Né? Eu acho que para convertidos o negócio funcionou, até por conta disso que a gente dizia, né? Porque a gente não chega a se surpreender, porque é o mesmo discurso dos bolsonaristas de sempre que está acontecendo agora. Então ele voltou a se repetir, a gente voltou a ouvir o mesmo tipo de fala do Bolsonaro nessa hora, e aí, para quem já gostava dele, continua gostando. Para quem já não gostava dele por essas razões, digamos, reforçou a percepção. Mas eu não creio que tenha sido muito que nem aqueles debates, né, de eleição, que você fala que tem alguns debates que não convencem ninguém, né? Nem ganha voto, nem perde voto. Eu diria que talvez a revelação do vídeo é um pouco nessa linha, né? Quem já estava contrário ao Bolsonaro continua contrário, né? Quem estava a favor fica a favor do mesmo jeito. Eu diria que o que vai realmente produzir efeitos são os fatos no dia a dia. Né? Quantas pessoas vão morrer nos próximos dias? Porque, infelizmente, isso vai acontecer porque o governo não toma providências. De ontem para hoje, já ultrapassamos de novo a casa de 1.000 pessoas por dia. Né? Qual vai ser a consequência disso na economia? Muita gente recebeu os R$600, que apenas viraram R$600, porque o Congresso quis, que o governo queria dar menos. Né? Houve uma pesquisa que saiu esses dias, não me lembro agora qual o instituto exatamente que realizou, mas que mostrava que 70% dessas pessoas acreditavam que era um benefício permanente. Na hora que as pessoas descobrirem que esse benefício não é permanente, como é que vai ficar? E o Paulo Guedes a transformação disso num programa de renda básica de cidadania. Então, eu diria, o governo provavelmente vai colher os frutos da sua própria incúria nos próximos tempos. Né? Pena que a gente está no meio desse fogo cruzado, né? Nós somos as vítimas da irresponsabilidade econômica desse governo. Eu queria saber... O Guto voltou? Oi, André. Oi, podendo assumir aí? Primeiro, estou desculpando com vocês, porque realmente eu estou sem qualquer condição de retorno de vocês. Eu não ouço vocês. Então, eu vou mais uma vez que nós temos para exibir, e a partir de então, já me desculpando com os nossos internautas, o André vai conduzir a entrevista. Certo? Vamos então ver esse vídeo e já voltamos. Então, esse papel a vocês, pô. Essa preocupação, acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo não só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se vai cair um dia, a gente cai lutando, uma maneira justa, não para uma babaquice de exame antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Eu, até já bem claro, de uns 8 anos para cá, quando pedia para mais manipulação um remédio qualquer, eu falava com o médico, bota um nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, como era sempre um cara manjado, né, tem 3, 4 que vão manipular lá o medicamento, pode me enganar, pô. E assim é a mesma coisa a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o cara é negativo, ou dá positivo, depois que deu, vai para a contraprova, vai dar problema. E nós sabemos, tá certo, que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu mentia negativo, deu positivo, vice-versa. Jamais. A verdade é acima de tudo. Então é um apelo que eu faço a todos que se preocupem com política.
para não ser surpreendido. Eu não vou esperar o barco começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios. Porque é isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência. Pô. A gente vai assistir agora a fala do ministro Weintraub, que promete, isso aí pode até dar algum problema realmente com o STF. Vamos seguir aí, por favor, Gabriel. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Bom, eu queria só fechar com o professor Cláudio, o professor Paulo, realmente saber o seguinte, quais são as perspectivas que a gente pode esperar a partir dessa divulgação, dessa reunião, o que pode acontecer, qual é o cenário que os senhores acreditam que a gente vai ter que enfrentar agora nos próximos meses? Professor Paulo, por favor. André, eu acredito, de novo, que vamos depender da opinião pública, ou seja, na medida em que ela interpreta isso, e por mais que estejamos acostumados, a gente realmente tem que entender a aberração que isso representa. Você fez uma pergunta anterior, que eu queria responder junto desta, que eu acho que nós não temos um padrão do voto bolsonarista. Eu acho que tem ali a figura de quem era contra o PT, a figura evangélica, a figura daquele que é mais violento e que quer usar arma, enfim. Ou seja, esse voto é plural. Portanto, pode ser que muita gente que até hoje apoiava e talvez via o Bolsonaro como já ouvimos de alguns grupos evangélicos como alguém escolhido por Deus, que tem Messias até no nome, falando palavrões, etc., que publicamente ele não fala, né? Ou pelo menos evitava falar em falas junto à imprensa na condição de presidente já, e não enquanto deputado, enfim. Então, acho que vai depender mesmo do quanto que a opinião pública entende, né? Ou seja, a gravidade que essa reunião representa para nós hoje. Pois é, professor Paulo, em relação a Bolsonaro ser enviado por Deus, eu acredito nisso. Trabalho dos gafanhotos. Pois é. O professor Cláudio... É uma das pragas. Com certeza. Estava em falta a praga, entendeu? Aí mandaram Bolsonaro. Mas a questão legal, realmente fica difícil a gente imaginar que uma queixa-crime contra Bolsonaro possa ser encaminhada agora, né? Isso aí eu acho que está fora de questão, né? Infelizmente, talvez. Eu acho que sim, pela combinação das coisas, né? Porque, de um lado, como eu já falei anteriormente aqui, me parece que é muito mais o contexto que indica que ele estava falando da Polícia Federal do que uma fala absolutamente cristalina nesse sentido. E, de outro lado, tem um procurador da República, que é um procurador-geral da República, que é um procurador-geral da República que é mais amigo do presidente do que tenha sido o famoso engavetador-geral da República lá de trás. Né? Acho que o Brindeiro. Nós jamais vimos, né, acho que um procurador-geral da República tão amigo do governo como esse, ao menos em tempos de Constituição de 88, com o Ministério Público já como uma instituição independente. Né? Então, é muito improvável que daí saia efetivamente alguma coisa. Né? E acho que talvez a gente tenha que começar a olhar um pouco para aquilo que ficou na periferia, né? Para os detalhes. Por exemplo, do Weintraub, povos indígenas, né? Que é uma fala
enlouquecida, né? Uma coisa abominável, né? Uma fala antipluralista, é uma fala racista, né? É muito grave isso que foi dito ali, né? A fala do Paulo Guedes sobre as grandes e pequenas empresas, que gastar dinheiro com pequena empresa é jogar dinheiro fora, que o importante é gastar dinheiro com grande. A fala do presidente da Caixa, dizendo que os pequenos empresários estavam querendo mamar nas tetas do governo. Se a gente olha um pouco para isso, a gente vê o seguinte, né? Talvez a gente não tenha visto exatamente as vísceras de um governo de extrema-direita, né? E desse ponto de vista a gente esperava até mais. Mas nós vimos, talvez, as mucosas, né? Nós vimos uma parte aí digamos, das entranhas desse governo e não propriamente as suas vísceras. Se fôssemos olhar as vísceras, talvez tivéssemos ficado um pouco mais horrorizados do que já ficamos. Porque isso que eles nos mostraram, na verdade, é algo de que nós já vínhamos tendo amostra. Só mostraram de maneira um pouco mais explícita nesse momento do que em momentos anteriores. Com certeza. Vamos torcer para alguma luz do fim do túnel. Embora que não seja um caminhão. Que não seja um caminhão. Eu espero que pelo menos a gente consiga controlar de alguma forma eu espero que a gente consiga controlar de alguma forma esse vírus. A gente teve hoje mais de 1.100 mortos novamente. Pois é. E é impressionante eles não falarem absolutamente. Isso me deixou chocado. Isso, para mim, é o que mais me choca. Uma reunião em plena pandemia em que ninguém toca no assunto. Ou toca para tirar vantagem, né? Da pandemia. Exatamente. Eu não sei se vocês me ouvem aqui, Guto, estou voltando aqui. Eu estou completamente sem retorno de vocês, mas eu quero agradecer. A conexão do Guto tá ruim mesmo, né? Tá. Bom, eu vou... O Gabriel? Bem, eu quero agradecer muitas participações dos professores Paulo Silvino e Cláudio Gonçalves. Agradecer também a participação do nosso comentarista de economia, André Bubu. Tivemos muitos problemas técnicos, infelizmente, um dia tão importante quanto esse, mas vamos em frente. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem participado com a gente. Um abraço. Um abraço, gente. Muito obrigado. Vamos ver agora um VT. Até a próxima. Foi divulgado Tchau, hoje pelo perfil Molotov Democrático. Obrigado, senhores. Até uma próxima vez. Aos nossos internautas, fiquem aí. A gente está no ar, ao vivo, com o nosso Click to News. Vamos torcer para cessarem os problemas técnicos. Eu estava dizendo que a gente vai ver agora um vídeo que foi divulgado, é uma sátira, na verdade, pelo perfil Molotov Democrático. Vamos assistir. Brasil, meu Brasil brasileiro, que discrimina estrangeiro e que canta para os adversos. Brasil, samba que dá? Trabalho faz libertar? O Brasil sem amor, terra de um só senhor. Abriram a cortina do passado, tiraram a mãe preta do estado, botaram o rei sonso no planalto. Se cala de novo o trovador, diante da realidade nua e crua, todo o sacrifício do seu amor. Quero ver a madame caminhando pelos salões arrastando a túnica negra da dor. Brasil, terra à toa e ociosa, de queimadas desastrosas e de mentalidade indiferente. Brasil, pasta que dá para o mundo debochar, de um Brasil sem amor, terra de um só Senhor, de um só Senhor, de um só Senhor. De um só Senhor.